Passamos, então, a leitura, apresentar um pouquinho do que faz a nossa querida Valéria, que será a nossa primeira palestrante. Ela é coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, mestre e doutora em Educação pela PUC São Paulo, foi responsável pela articulação junto às coordenadorias do Programa Educação, Compromisso de São Paulo, e pela implantação do Programa Ensino Integral. Em sua trajetória, já atuou na Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, como coordenadora, desenvolvendo diretrizes para a rede estadual de ensino, implantação do currículo oficial do Estado de São Paulo, bem como a elaboração, orientação e acompanhamento do Programa de Educação Continuada do quadro do Magistério. Isto feito em parceria com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores. Convido, então, a Valéria para a sua palestra, Plataforma Gamificada, Aventuras do Currículo Mais. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês, que estão aqui no nosso auditório e também que estão nos ouvindo, né, via Rede do Saber. Ficamos felizes com a proposta de ter o Inova Day aqui, na Casa dos Professores, na Escola de Formação de Professores. Então, é uma honra receber o Inova Day num mês tão importante para todos nós, que é o mês do professor, mas é o mês do diretor também. O nosso diretor de escola também, a data da homenagem aos nossos diretores também acontece no mês de outubro. Então, é um mês muito simbólico para a educação. E a gente tinha que pensar o que a gente traria neste Inova Day. A coisa mais interessante que eu gostei desse Inova Day é o Santo de Casa Faz Milagre, porque o que faz acontecer mesmo, quem faz as coisas acontecerem, são as pessoas que estão na escola, os nossos gestores, nossos professores. Aqui nós somos mobilizadores, nós somos apoiadores, nós somos articuladores, mas a educação acontece em cada sala de aula, em cada escola da rede pública do Estado de São Paulo. Então, meus parabéns a todos e a todas que fazem esse trabalho maravilhoso em cada uma das 5.300 escolas que nós temos na rede, para atender 3.800.000 alunos, né, todos os dias. Eu digo que acontece um milagre que ninguém vê, né, que é imperceptível. Quer dizer, todo dia, 3.800.000 crianças, adolescentes e adultos, né, jovens, vão para os seus locais, têm as suas aulas. Os professores fazem aquele encontro mágico em que o professor ensina e o aluno aprende, que a gente espera que cada vez seja mais, que cada vez a gente tenha mais resultados de aprendizagem nesse encontro mágico, e a vida continua. Como ele é rotineiro, a gente não para pensar sobre ele. Ele acaba sendo uma rotina. E nós aqui do órgão central, e eu já fui de escola, então eu posso falar dos dois. Metade da minha carreira foi no chão da escola e metade no órgão central. Então, isso me ajuda a pensar nessas duas perspectivas. E aí decidi o que trazer para essa discussão. E nós optamos num grupo de trabalho bem intenso, bastante crítico, que, na perspectiva da educação, a gente poderia trazer o Aventuras do Currículo Mais. Por que Aventuras do Currículo Mais? Porque ele tem um grande pilar, que é a questão da inovação. E aí eu gostaria de discutir com vocês esse projeto, para que a gente pudesse entender, e depois, na parte de papo, entender até como é que isso chega na escola. Então, o projeto Aventuras do Currículo Mais veio para apoiar os professores na criação de novas tecnologias, com o uso de tecnologias digitais, para o desenvolvimento de habilidades básicas relativas à leitura, à escrita e aos conhecimentos matemáticos. Parece óbvio, parece que a gente faz todo dia. E é verdade que a gente deveria fazer isso todo dia. A questão é como é que a gente traz o desenvolvimento dessas habilidades usando o suporte da tecnologia, principalmente, a questão não é só o uso de novas tecnologias, é a questão de como é que a gente interage com isso, quais as estratégias que são utilizadas para que essa tecnologia possa ser utilizada por esses alunos. Então, vou trazer um breve relato que tem o que é Aventuras, a mobilização, né, como é que as diretorias e as escolas se mobilizaram para o seu uso, alguns números para a gente entender a questão da escala do programa e alguns resultados de uma pesquisa que foi feita. Então, ele é um projeto de recuperação da aprendizagem em língua portuguesa e matemática para alunos do 6º ano até o 3º ano do médio. Qual é a ideia aqui? Os alunos que fazem os itinerários formativos, mas precisam repor ou consolidar habilidades específicas de língua portuguesa e matemática, fazem essa trajetória no Aventuras do Currículo Mais. Então, ele é uma plataforma que ajuda o aluno
a consolidar as suas habilidades. Então, a gente pode mostrar, se for possível, mostrar o comecinho, como é que a gente conquista e encanta os alunos nessa plataforma. Vamos ouvir e assistir, por favor. A maioria das previsões científicas feitas até o início do século XXI estava errada. Não só existe vida fora da Terra, como existem seres com uma tecnologia superior. Eles criaram a máquina Camaleoa. O ser que entra nesta máquina assume a forma que for programada, até mesmo a forma humana. Esses extraterrestres são mais desenvolvidos tecnologicamente, mas tão descuidados como os terráqueos com o meio ambiente. Ao longo dos anos, seus recursos naturais se esgotaram. E agora, eles precisam de água, de outros elementos químicos e de uma diversidade de fauna e flora para assegurar o reequilíbrio e a estabilidade de seus ecossistemas. Mas há uma disputa entre os alienígenas. Há os dominatórios. Eles defendem a colonização de planetas que possam fornecer recursos ou servir de base para uma moradia futura. Em ambos os casos, a escravização de seus habitantes é uma ação prevista. Há os solidários. Eles defendem um fórum interplanetário onde haja uma discussão sobre como os planetas podem cooperar e superar os problemas atuais. Uma invasão combinada à Terra está planejada. Marcianos, saturnianos, jupiterianos e uranianos, que são dominatórios ou solidários, estão tomando a forma humana e desembarcarão na Terra em 10 dias. Mesmo querendo a dominação, os dominatórios sabem que uma luta armada destruiria os recursos de que necessitam. É preciso, então, adotar uma outra estratégia. Eles pretendem tomar o controle da Terra, trazendo muitos dominatórios em suas poderosas naves. Muitos virão em forma de humanos para infiltrar vírus em sistemas e tomar o controle dos principais meios de comunicação do planeta. Conquistar territórios, espalhar bases inimigas, conquistar a Terra. Mas os solidários vão impedir que isso aconteça, ajudando os terráqueos a destruir as bases inimigas e defender territórios, a limpar os sistemas de computador, fazendo com que a população seja crítica em relação ao que lê e escuta e não se deixe levar pelas aparências. Sua missão e de seus colegas convocados é defender a Terra contra as ameaças de infiltração e controle. Para isso, vocês terão que se preparar durante esse tempo para ingressar na equipe de agentes especiais da AIT, Agência de Inteligência Terráquea. Você deverá cumprir pequenas missões para se tornar um agente especial Master e ingressar na AIT. Você terá que superar obstáculos e resolver problemas usando conhecimentos numéricos, recursos de cálculos e estratégias diversas para garantir o bom funcionamento dos computadores e a localização de naves e bases inimigas. Como eles pretendem ocupar as empresas de comunicação, faz parte de seu treinamento prestar muita atenção ao que está sendo publicado diariamente pelos principais jornais e sites noticiosos. Mas também é preciso ajudar seus companheiros de jornada a fazerem o mesmo, no melhor estilo, um por todos e todos por um. Ninguém pode ficar de fora. Identificar os solidários também ajudará sua missão, pois eles são contra a exploração colonialista e conhecem os pontos fracos dos dominatórios. Não se desespere. A AIT preparou um programa de formação intensiva para você, que vai habilitá-lo a se tornar um agente especial Master. Serão 5 missões para agentes língua portuguesa e 10 missões para agentes matemática. Ao longo das missões, você vai realizar atividades que lhe garantirão bônus habilidades em formato de selos que lhe permitirão conseguir o objetivo final. Prepare-se. Aventuras Currículo Mais. O futuro da humanidade está em suas mãos. Portanto, vocês podem perceber como o aluno é conquistado para fazer
a sua recuperação das habilidades que ele precisa desenvolver. Ele não é taxado como o aluno que teve mais dificuldade na classe, ou aquele pior aluno da classe, ou aquele que ficou excluído do processo. Ele é chamado para uma missão. E esta missão é uma missão gamificada. E essa gamificação, e aí eu já posso colocar aqui para vocês, essa gamificação é como os nossos alunos nessa idade pensam. Eles precisam ser desafiados, receber bônus em cada uma das aventuras que eles conseguem avançar. Então, você tem você quebra 2 estigmas aqui, pensando na perspectiva da inovação. Um é a questão da recuperação, fazer mais do mesmo. Se você quer recuperar, você tem que usar outras estratégias para que esses alunos possam trabalhar, possam desenvolver as suas habilidades. E a segunda é usando o próprio jogo, que é a gamificação. Quer dizer, eles recebem bônus, eles podem passar de missão e eles ficam motivados para avançar na sua aprendizagem. Bom, então os princípios já estão postos, né? Utilizar as tecnologias digitais para dar novas oportunidades para os alunos aprenderem, isso é muito importante. Considerar as tecnologias como um recurso, não como a solução, não é a tecnologia pela tecnologia, mas ela é um recurso para. Né? Envolver os profissionais das diretorias de ensino na elaboração das atividades ou nas missões. Então, não são missões só postas de cima para baixo, a gente tem todo um trabalho nesse sentido, né? Que sempre se vê a secretaria ou órgão central como o topo da pirâmide e a escola embaixo. Eu sempre faço uma questão invertida, nós estamos no apoio. Então, as escolas são... os espaços escolares são os locais mais importantes que nós temos, e nós todos estamos no apoio. Mas a ideia de envolver os profissionais da escola é muito importante. E fomentar a adesão voluntária, porque é uma adesão do grupo da escola e dos próprios alunos, não é uma imposição de uma política. Pensando no contexto, né, rapidamente, eu acho que a gente tem que falar um pouco da mobilização. Quer dizer, não adianta se pensar numa plataforma dessa se a gente não tem as equipes das escolas envolvidas ou articuladas para utilizá-las e mesmo poder fazer suas críticas, sugestões e contribuir com a própria plataforma. Então, houve uma forte mobilização e um entusiasmo. Depois vocês vão ver em números, nós temos uma avaliação já do programa, né? Equipes de acompanhamento especialmente designadas, então tem uma equipe na DE que acompanha esse projeto, engajamento dos professores e dos alunos, vocês vão ver em números disso. E também abriu-se uma possibilidade na mesma plataforma, que é um espaço de colaboração, chamado A Rede Conversando com a Rede, que é uma proposta de vídeos compartilhados. Nós tivemos mais de 180 vídeos partilhados. Aí eu trouxe como é que isso chegou numa escola para vocês. Um vídeo curtinho, mas como é que a releitura do projeto numa escola. Vamos ver? É a de Suzano, a diretoria, como é que a diretoria se mobilizou para isso dentro do contexto escolar. Eu sou o agente especial Master da AIT, Alexandre, e esta é a agente especial Giane. Nós, agentes de inteligência terráquea de Suzano, parceiros dos Solidários, vencemos nossa primeira batalha contra os dominatórios, que tentaram atrapalhar nossa missão por meio da falta de conexão, vírus em computadores e desânimo. Agente Master, chegou mais um relatório. Ok, vamos verificar. Atenção! A educação está ameaçada pelos dominatórios. A bomba da ignorância foi ativada. Agentes solidários do Massaí de Sequim, vocês foram convocados para salvar a educação. Temos apenas 1 minuto para digitar as senhas. Viram? Nós, agente Master, após constante luta contra os dominatórios, vencemos.
A primeira batalha foi vencida, mas a guerra continua. Contamos com vocês no próximo semestre. Vocês viram que eles interpretam, né? A missão é interpretada, e aí vira um desafio mesmo, não só para os alunos que vão usar aventuras, como os próprios professores, e essa equipe é uma equipe da diretoria que faz a articulação com todas as escolas da diretoria de Suzano para mobilizar o uso do Aventuras. Então, eles se caracterizam, inclusive, para entrar no clima, para convencer professores e alunos a utilizarem a plataforma. Então, aqui, vocês vão ver agora um pouco sobre os números, para a gente entender qual foi a abrangência do programa. Não é obrigatória, por adesão, mas nós tivemos aqui, batemos a casa de 100 mil, né, em 2015, de envolvimento entre alunos, alunos do ensino médio, aluno fundamental, total de alunos 96 mil, professores quase 8 mil, então nós tivemos 104 mil de profissionais envolvidos no programa. Fizemos um cálculo agora este ano também, né, para saber se a gente está perdendo, porque não podemos perder essa batalha de jeito nenhum, nós não podemos, então nós temos aí batendo também os 100 mil de participantes do Aventuras do Currículo Mais. Então, essa batalha não pode ser perdida. Eu vinha caracterizado, pensei nisso, mas eu achei que ia assustá-los na hora da palestra, então mudei de ideia. Já estava até com a minha roupa pronta, mas aí eu falei, não, eles vão ficar assustados, é melhor não fazer isso. Bom, então, é um programa abrangente, e vamos falar um pouquinho de resultados. Nós fizemos uma avaliação, né, a equipe da secretaria fez uma avaliação, e aí vamos trazer alguns números para vocês poderem avaliar a perspectiva dos resultados. Aqui é de aluno, então nós temos um percentual, né, de alunos que avaliam o programa, e aí vocês conseguem ver que nós temos uma boa parte de alunos que falam que eles tiveram pouca dificuldade. É esse que está aí para vocês? Não, né? Aí? Eu estou vendo que aqui não está conferindo, eu não enxergo bem, mas enxergo mais ou menos, tá bom? Então, aí vocês veem os resultados da primeira questão, né, que é a questão dos alunos terem dificuldade em realizar as missões. Nossa preocupação era muito com a infraestrutura, porque esse é um ponto que pega numa rede enorme como a nossa, é a questão da infraestrutura. Então, a gente vê que os alunos, apesar de apontarem algum problema, a maioria consegue, né, ter condições. Aí nós temos também dos professores, a percepção dos professores. Eles são um pouquinho mais, eles colocam questões um pouquinho mais. Ele diz que consegue desenvolver, sim, em grande parte delas, né? Sim, em algumas, somando isso, em todas, a gente tem um percentual bastante positivo do programa. A nossa preocupação é que nós tivéssemos um resultado menos favorável nessas questões. Aí vem a questão pedagógica, que essa pergunta pedagógica nos interessa muito. Será que este cenário, essa história, esse enredo que foi montado, que é o próximo slide, da questão de como é que foi montada a trajetória e a gamificação, atraiu os alunos? Aí vocês veem o resultado na perspectiva dos alunos, né? Ele só consolida aquilo que a gente já tinha como premissa, que os alunos teriam bastante envolvimento na história, como é que a gente construiu, como é que a plataforma foi construída. Para os professores também, aí você tem um resultado no próximo slide, sim parcialmente, sim totalmente, se você for somar, dá um número bastante representativo. Para os gestores, que também é a próxima pergunta, né? Se a estratégia de gamificação ela contribui para o envolvimento dos professores com o projeto. Então, vocês veem, se a gente somar o sim totalmente com o sim parcialmente, nós temos um resultado bastante expressivo. E aí vem a equipe que acompanhou da DE também. A gente perguntou para a equipe da DE, que tem a Secretaria de Educação, ela é dividida, para aqueles que não conhecem, em 91 diretorias de ensino. E nós temos equipes pedagógicas que acompanham os projetos da Secretaria. Então, essa pergunta foi para eles, né, se eles concordavam que essas estratégias gamificadas teriam resultado. E aí a resposta está aqui, somando o sim parcialmente e o sim totalmente, nós temos um bom resultado, um ótimo resultado, aliás.
A outra pergunta foi se a proposta do Aventuras do Currículo Mais apontou novos caminhos para a sua atuação em sala de aula. Essa é a pergunta muito importante, porque, na verdade, é uma mudança de perspectiva e estratégia de como é que você trabalha na sala de aula. Então, está aí o resultado. Vocês veem que tem um resultado muito interessante dos professores respondendo que a plataforma, num efeito ainda mais importante, deu condição do professor repensar novos caminhos para a sua atuação como mediador e gestor da sala de aula. Para os gestores, é o próximo, né? Se ele sente, os gestores sentem que essa proposta gamificada também pôde fazer com que a sala de aula pudesse ter novas estratégias, também temos um resultado, somando o sim parcial e o sim totalmente, um ótimo resultado. E aí vem a pergunta, professores, gestores, né? E a mesma pergunta para quem acompanha o programa, né, das diretorias de ensino. Também nós temos, somando o sim parcial e o sim total, sempre sim total com maior número, também é um resultado muito, muito elevado. Vocês estão vendo aí direitinho, inclusive com a sominha? Tá bom? Dá para ver? E aí vem, olha que interessante, gente, a próxima pergunta que foi feita nesta pesquisa. E se vocês olharem, nós fazemos uma pesquisa com um número bastante representativo, não é um número pequeno. Lá embaixo tem 2.400, não sei se vocês observaram, os respondentes praticamente todos os professores que, de alguma maneira, interagiram com essa plataforma. É uma resposta bastante expressiva do ponto de vista dos profissionais que atuaram no programa. Então, a proposta do Aventura Currículo Mais gerou impacto na aprendizagem do aluno? Essa é a nossa principal pergunta, né? Esta é a nossa principal pergunta, porque tudo que é pensado, feito, estruturado, é para a aprendizagem dos nossos alunos. Então, essa é uma pergunta essencial para a gente. E a gente vê que nós temos a soma entre o sim parcial e sim totalmente, nós temos uma representação bastante interessante. Agora, uma nova pesquisa é entender o que a gente precisaria melhorar para atender mais essa questão. Se vocês observarem, essa é a nossa próxima etapa. Para os gestores, é a mesma tendência, da mesma pergunta, está vendo? Agora, a gente precisa saber aqui, e depurar um pouco mais, porque o sim parcial é um pouco maior. Será que são as questões de infraestrutura que impactaram? Será que a própria organização da escola, do jeito que ela é organizada, o aluno sentado um na nuca do outro, como é que é essa gestão da sala de aula, ou se tiveram outros problemas que nós pudéssemos ter enfrentados para que o sim parcial nessas questões foram maiores do que o sim total. Então, essa é a apuração dos resultados numa próxima etapa. E aí, para quem acompanha também, a mesma tendência. E aí vem a pergunta, né, para os professores, no novo grupo de perguntas, você gostaria de continuar atuando no projeto? E aí você vê uma pergunta a resposta intensa é sim, com certeza. Então, nós temos aí um cenário bastante interessante de aperfeiçoar a plataforma, de ampliá-la, porque a nossa questão é ampliar. Nós temos que ampliar as missões. As missões foram dadas, os meninos cumpriram as missões, agora nós temos que criar outras missões para desafiá-los, né? E aqui tem um cenário muito propício para que os professores a utilizem. E, para os gestores, a mesma coisa, né? O sim, com certeza, mais de 60%. E a equipe que acompanha a DE, né, também tem essa mesma tendência. Bom, eu queria agradecer, não fui eu a pessoa que pensou isso, infelizmente. Ajudei na concepção, mas não fui eu que levei a cabo todo esse projeto, eu sou aqui uma mensageira desta boa notícia. Esse projeto ele foi pensado ainda na gestão do professor Herman, nós tínhamos um gestor chamado Olavo, que fez toda uma discussão na secretaria, envolveu todos os coordenadores. A Renata, que está aqui, que eu gostaria que você levantasse, Renata, fez a articulação na CEGEB de todo esse projeto. Muito obrigada. Gostaria de agradecer principalmente as escolas, os alunos, as equipes das diretorias que se envolveram e fizeram com que esse projeto tivesse um sucesso. Precisa ser aumentado, precisa ser aperfeiçoado, mas já entramos numa fase muito interessante. E queria também agradecer aos parceiros que nos apoiaram para chegar aqui. Uma eu posso agradecer pessoalmente. A Ana Penido está aqui, do Instituto Inspirare, foi uma das apoiadoras desse projeto. Muito obrigada. O Instituto Natura, a Fundação Vanzolini, que nos apoiou também em parte desse projeto. Gostaria de agradecer a todos e a todas. Eu acho que inovação a gente faz quando a gente pensa não individualmente, quando a gente pensa no coletivo.
É o coletivo que nos ajuda a trazer novas experiências e aperfeiçoar estratégias que possam ser inovadoras. Então, eu queria agradecer a oportunidade, mas dizer que este trabalho é um trabalho coletivo, não é um trabalho de uma pessoa, é um trabalho de um grupo bastante grande, que é o grupo da família da Escola Pública do Estado de São Paulo e seus apoiadores e parceiros. Muito obrigada.